Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. É um prazer muito grande de poder compartilhar mais um momento de reflexão aqui no nosso canal, por esse canal. Eu gostaria nesse momento de falar refletir, junto com vocês sobre a travessia. Se nós pensarmos numa viagem, ela tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada e tem um percurso. Da mesma forma, a vida material tem um ponto de partida, tem um ponto de chegada e tem um percurso. Então nós estamos numa travessia, estamos numa viagem. E esse é o nosso processo solicitado, por nós mesmos, na nossa dinâmica de aprendizado nessa escola que é o planeta Terra, e nesse hospital, que de alguma forma também somos espíritos ainda num grau, não de tanta consciência, mas podemos trazer vibrações assim nada positivas, que são pertencentes a nós mesmos, e devemos trabalhar isso ao longo das nossas experiências, no intuito de expurgar aquilo que não serve mais, aquilo que não é mais útil no nosso processo. Nós tivemos e temos ainda assim a oportunidade bendita do aprendizado na vida material. Mas é um desafio, de fato é um grande desafio. Tanto é um desafio que, se alguém quiser ter a oportunidade de ler um pouco mais sobre o assunto, vamos pegar lá em Missionários da Luz, do André Luiz, capítulo 6, Reencarnação de Segismundo. E aí nós vamos entender um pouco melhor a dinâmica da reencarnação, a importância da reencarnação, o preparo da espiritualidade para uma reencarnação. E veja que Segismundo, naquele momento, era um espírito que precisava de apoio, de orientação da espiritualidade. E vocês vão encontrar lá uma série de informações que falam sobre a importância desse momento. E é muito significativo. Como espíritos, nós sabemos dessa importância, sim, nós temos essa compreensão, nós temos a nossa consciência obnubilada pela reencarnação nesse momento, não nos recordamos exatamente dos mínimos detalhes desse instante da nossa entrada no mundo material, mas certamente se revestiu de uma coisa parecida com aquilo que acontece em Missionários da Luz com Segismundo. E isso é importante destacar, porque nós nos preparamos muito para essa experiência que temos agora. Se alguém aqui passa por uma situação desafiadora ou difícil, tenha certeza absoluta que de alguma forma faz parte do seu desafio a superação desse momento importante. Então, todas as vezes que eu trabalho com alguém, que eu procuro fazer uma dinâmica de orientação nesse sentido, porque aqueles que não me conhecem ou não viram aí naquilo que eu trabalho, é justamente na dinâmica de desenvolvimento de projetos para dentro da psicologia, dentro do coaching, dentro da nossa dinâmica com pessoas. E hoje me apresento mais como mentoria nesse sentido de desenvolvimento de pessoas, utilizando todos esses conhecimentos, inclusive da espiritualidade, para saber e para transmitir as informações de que somos espíritos eternos, sim, e que estamos numa jornada material, passando pelas experiências necessárias para o nosso grande aprendizado. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, você que ouve e eu que falo, somos espíritos aqui num corpo, momentaneamente, numa situação específica, passando por aquilo que efetivamente é importante, passando por esta travessia. E aqui nessa travessia nós estamos encontrando as lições necessárias, as experiências necessárias para o nosso grande aprendizado. E esse grande aprendizado está resumido em desenvolvimento de consciência, sabedoria, discernimento, para conseguirmos expurgar, como eu já comentei, aquilo que não serve mais para nós. E o resultado disso, harmonia, paz, tranquilidade, equilíbrio
saúde mental, saúde no campo da energia, no campo espiritual, equilíbrio, né, nesse sentido, saúde do corpo físico e saúde mental. Então, esse é o resultado. E é isso que nós buscamos, de alguma forma, né, aprendendo pelos caminhos tortuosos, às vezes das experiências materiais, mas isso que nós buscamos. E o nosso grande aprendizado se dá aí, exatamente nos momentos, nos instantes, no dia a dia, nas experiências do cotidiano. E se você eventualmente passa por algum tipo de dificuldade, você pode trazer aqui seus comentários, você pode trazer algumas informações, fazendo as suas perguntas, para que você possa realmente entender a dinâmica que você está envolvido, que você está envolvida. Nós todos estamos no mesmo barco. Nós não somos diferentes. O que nós podemos nesse momento é compartilhar as experiências. No meu caso, as experiências de trabalhar há 38 anos já com pessoas em projetos de desenvolvimento. Inicialmente em atividades sociais, na Casa Transitória em São Paulo, atendendo ali pessoas, orientando pessoas, já desde os meus 20 anos de idade. Então, nesse sentido é que nós podemos efetivamente compreender uma série de situações importantes que estão no nosso caminho. Nunca desqualificar ou desvalorizar aquilo que chega para nós. Agora, temos que ter a responsabilidade também de não gerarmos mais complicações para a nossa própria existência. Então, isso merece alguns momentos de reflexão, isso merece alguns momentos de oração, de silêncio, de perceber o que você efetivamente está fazendo com você mesmo. Então veja, nós temos desafios. A nossa trajetória é essa. Nós mergulhamos na carne, estamos nesse trajeto aqui com as nossas experiências, aprendizados, desafios. Sairemos da carne em algum momento e lá nesse momento que nós sairmos dessa experiência, faremos sim a nossa avaliação. O que nós aprendemos, o que deixamos passar de oportunidade, o que nós nos equivocamos. E aí eu lembro muito da passagem, né, que Jesus ele traz para nós, para que possamos ter muita tranquilidade e harmonia. Jesus disse para nós, trouxe para nós a paz. Então ele nos deixa com a paz, mas não como o mundo a dá, mas a paz que Jesus nos traz. E essa paz é recheada de harmonia, de amor, de paz, é recheada de tranquilidade, é recheada de uma interação com tudo aquilo que traz equilíbrio na nossa vida. Se eventualmente você, nesse momento, não consegue ter paz, não consegue ter equilíbrio por uma série de situações, peça ajuda, peça orientação. Só que de pessoas que vão poder efetivamente te ajudar. Não de pessoas que vão te afundar ou vão te levar para, eventualmente, alguns equívocos maiores. Então, nesse momento, é um momento de desafio. Conte aqui com a Rádio Fraternal, com a Rádio TV Fraternal. Traga a sua pergunta, seu comentário. Então, você tem lá o endereço www.fraternal.net.br. Temos ali uma oportunidade de poder receber os seus comentários, suas críticas também, claro, não tenha dúvidas, mas de podermos oferecer aí nosso ombro amigo, nossa companhia na nossa jornada, que às vezes se reveste de momentos desafiadores. Lembre-se muito, nós nunca estamos sozinhos, estamos muito bem amparados pela espiritualidade. O que nós precisamos aprender realmente é de termos mais abertura para aquilo que pode efetivamente nos ajudar. Isso depende de cada um, depende do seu posicionamento, depende daquilo que efetivamente você está criando na sua travessia, na sua jornada por essa experiência fantástica que é o mundo material. Algumas pessoas dizem assim, o que tem de fantástico numa situação em que nós temos dores, sofrimentos e dificuldades? Aí vai depender do olhar, né? Eu chamaria de fantástico, porque justamente é uma experiência momentânea, 60, 70, 80, 90, 100 anos, 120 anos, numa existência onde nós somos seres eternos, talvez seja pouca coisa. Lógico que quando nós estamos na matéria, isso pode representar muito tempo,
porque às vezes nós estamos passando por situações delicadas e difíceis. Mas vamos olhar melhor para essa situação. E é por aí que nós vamos resolver uma série de questões de ordem pessoal, no foro íntimo, e é aí que reside o nosso grande aprendizado. Que tenhamos muita paz nesse momento. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, um abraço a todos, espero que essa mensagem encontre você muito bem, e se não encontrar você muito bem, que essa mensagem traga você para um momento muito bom de reflexão, de harmonia, de entendimento e de paz.